O Traffic Shape é uma ferramenta poderosa que permite você controlar o fluxo de dados da sua rede, seja no seu ambiente de ESXi ou em outros tipos de dispositivos, como switches, roteadores e firewalls. Em termos técnicos, o Traffic Shape funciona através de aplicações e filtros de seus pacotes de dados, e com isso ele consegue gerenciar segurança, fluxo, limitar o tráfego da sua rede e muito mais. No vídeo de hoje, de uma forma simples, eu vou ensinar para você como funciona o Traffic Shape e como configurar corretamente no seu ambiente de ESXi. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Sou Gustavo Cardoso, analista de sistema sênior e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade à nossa série de vídeos de VMware vSphere na prática, hoje a gente está terminando um braço da configuração do nosso vSwitch, que é a parte de Traffic Shaping. Se você chegou aqui um pouco de paraquedas só para ver esse conteúdo, eu aconselho você a assistir as outras aulas que tem aqui também, porque a gente fala de uma forma geral tudo como funciona o ambiente de VMware vSphere. Então, se você quer se aprofundar mais nesses conteúdos, assista a nossa série de vídeos completos, beleza? Bom, como você já entendeu, o Traffic Shaping, ele não é uma coisa exclusiva da ESXi. Ele pode ser configurado, como nós dissemos, no seu roteador, no seu firewall e no seu switch também. A tradução de Traffic Shaping para português é modelagem de filtro. Então, como você pode ver, ele modela as coisas para filtrar, para que o seu fluxo dentro da sua rede funcione da forma que você quer e seja mais eficiente. Muitas pessoas confundem e acham que ele é um protocolo de rede, mas não, galera, ele não é. Ele é uma técnica de gerenciamento da sua rede. Então, como se fossem práticas que nós utilizamos para gerenciar a nossa network de uma forma bem eficiente. Eu falei de umas formas muito técnicas e talvez você não tenha entendido. Então, eu vou fazer algumas analogias que vão ficar mais fáceis. Imagine que o Traffic Shape seja um controlador de velocidade. E como nós sabemos, um controlador de velocidade, ele muda de ambientes. Por exemplo, se você está numa avenida, o controlador de velocidade vai funcionar de uma forma, porque lá tem muito mais fluxo de carros, então a velocidade máxima tem que ser uma, a velocidade mínima tem que ser outra. Então já deu para você entender que o Traffic Shaping ele vai gerenciar a velocidade das coisas e o que deve receber mais atenção ou não. Como, por exemplo, outros casos, pegando a analogia ainda do nosso controlador de velocidade. Imagina a rua da sua casa. Como você pode imaginar, a rua passa alguns carros, o fluxo é menor, então a velocidade máxima na rua da sua casa e a mínima vão ser muito diferentes de uma avenida. Então já deu para entender que o Traffic Shaping ele vai limitar, vai administrar como vai ser feita a velocidade da sua rede, o que vai receber prioridade, e ele pode fazer muito mais do que isso. Mas entendendo esse conceito, fica muito mais fácil para você começar a configurar ele no seu Virtual Switch. Bom, agora que eu já expliquei muito a parte teórica, vamos colocar a mão na massa e configurar o nosso ambiente, e assim isso vai ficar muito mais fácil e vai penetrar na sua cabecinha. Mas antes da gente ir para o PC, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal e curtir esse vídeo, caso você não seja inscrito ainda. Além desse conteúdo, tem muito mais coisa, seja para você que está iniciando na TI ou você também mais avançado. Então, sem mais delongas, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, aqui já conectado dentro do nosso servidor, a gente vai na parte de networking. E a primeira coisa que você tem que entender é onde você pode configurar a parte de Traffic Shaping. Ela pode ser feita tanto na parte do Port Group, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né? Você pode fazer a configuração local nele ou pode herdar do nosso Virtual Switch, que nesse caso nós entramos num vSwitch aqui, clicamos em Edit Settings e nós podemos fazer aqui a configuração dele. E quando você for fazer essa configuração, vai depender muito da sua infraestrutura e da sua necessidade. Então, eu vou explicar isso um pouco mais para frente e dar exemplos de quando pode ser feito no Port Group, quando pode ser feito no vSwitch e quais atenções você tem que ter. Mas já é importante você saber que você pode fazer no Port Group e também no vSwitch. Bom, quando nós expandimos aqui a parte de Traffic Shaping, a primeira coisa que você tem que notar é a parte de Note, que é uma nota dele aqui. E o que ele está dizendo para você aqui, ó? O Traffic Shaping, ele é uma política que é aplicada no tráfego das suas placas de redes entre cada uma e a interação com o seu Virtual Switch. Então, qualquer modificação que você faça aqui, ela vai
vai impactar diretamente as suas placas de redes e o seu Virtual Switch, e vai ser nesse caso, né, as suas máquinas virtuais. Então, as modificações que você faz aqui não impactam em outros ambientes. Então, é importante você saber isso, que a modificação aqui é sempre na minha placa de rede. Bom, a gente olhando embaixo do Traffic Shaping já, a gente tem a primeira opção que é State, que é status. Você pode deixar ele ativado ou pode deixar ele desativado. E essa configuração vai depender muito da sua infraestrutura. Se você tem uma infraestrutura mais simples e as pessoas que administram não conhecem muito bem como ele funciona, é melhor você deixar desativado. Como, por exemplo, vamos imaginar que você tem, sei lá, 2 domain controls, um file server e um servidor de aplicação. É melhor você deixar desativado, porque ele também consome uma parte do tráfego da sua rede, e também tem a complexidade. Se você fizer o cálculo errado, que a gente vai mostrar para vocês, você pode atrapalhar a sua network. E já se você tem uma infraestrutura muito mais complexa, a gente está falando de 3.000 servidores, 1.000 servidores, se a sua TI, no seu caso, você sabe configurar, é melhor deixar ativado o Traffic Shape, beleza? Então aqui você já descobriu como ativo e desativo. Depois nós temos 3 opções: o Average Bandwidth, Peak Bandwidth e o Burst Size. E o que você entender de cada um deles? Tudo que a gente fala aqui dentro do Traffic Shaping, ele está falando diretamente, né, pegando os valores dos nossos uplinks, que são as nossas placas de redes, e ele pega o valor máximo. E como é que você sabe o valor máximo? O valor máximo é a soma das velocidades das suas placas de redes. Nesse caso a gente tem 2 placas de redes, que são nossos uplinks, uma de 1000 megabytes e uma outra de 1000 megabytes. Então, tendo um total de 2000 megabytes por segundo, que a gente pode também traduzir para 2 gigabytes por segundo. Então, essa é a minha banda total. Esse é o valor que eu tenho de banda que eu posso trabalhar aqui dentro do meu Traffic Shape. E o que cada velocidade dessa aqui faz? Bom, ela é um pouco autoexplicativa. O Average Bandwidth é a velocidade média, é a velocidade média que você quer dentro da sua banda. Bom, eu quero como velocidade média, por exemplo, 1 GB. Me sobrou mais outro 1 GB. Então você tem que entender isso. Eu tenho que utilizar aqui a velocidade que eu tenho total. Então, até se você faz enable aqui, ele automaticamente já faz um cálculo base de acordo com você pode utilizar. Ele já pegou aqui, ó, a sua velocidade máxima, que é 2 GB por segundo. Porque o que ele faz na parte de average? É a velocidade média. Já o Peak Bandwidth é a parte de picos, porque pode ter em momentos dentro da sua infraestrutura que você pode ter picos de velocidade. Lembrando, average e peak é sempre velocidade, tá ok? Então você pode ter um momento que a sua infraestrutura, suas máquinas virtuais precisam passar de 1 GB por segundo. Por exemplo, 1,2, são 1200 megabytes. Então aqui você pode configurar, não, eu quero aqui, ó, 1200 megabytes por segundo, durante um pico por segundo, porque isso aqui não é todo momento, porque senão você vai saturar a sua banda. Porque se a gente somar aqui 1000 mais 1200, são 2200, a gente saturou a nossa banda se ficar o tempo inteiro desse jeito. Mas não, isso é um pico, teve uma requisição, mandou muito arquivo para um file server, ou um banco de dados teve que fazer uma escritura na tabela. Aqui a gente colocou a velocidade de um pico, né? O que pode ter de máximo. E depois a gente tem um burst size. O burst size é o tamanho máximo de algo que pode ser baixado, assim dizendo, né? É o tamanho máximo daquele pacote. Aqui ele colocou 102.000 KB. Então, o que você tem que entender também aqui que é muito importante? Essa diferença entre KB escrito minúsculo e o KB escrito maiúsculo, ele já é um pouco autoexplicativo. Se você ler aqui, ó, kilobits por segundo, nós estamos falando uma velocidade por segundo. Nesse caso aqui, são 100.000 kilobits, escrito tudo em minúsculo, que se trata de velocidade. E o KB maiúsculo é kilobyte, sabe? Quando você fala assim, 1000 tem kilobytes de alguma coisa, é o tamanho do arquivo máximo que ele pode ter. Então aqui você entendeu que, por exemplo, se você vai fazer a sua infraestrutura, primeiro você vai usar a velocidade das suas placas de redes, a soma total. Depois você coloca a parte de velocidade média, que é a velocidade que vai utilizar entre as máquinas, e depois tem a velocidade máxima. E por que é interessante isso, né? Agora a gente vai entrar na parte de quando utilizar e como utilizar. Vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos. Vamos imaginar que você tem 4 placas de redes, 2 são de 1000 megabytes e as outras 2 são de 8.000 megabytes, 8 gigas por segundo. Meu Deus, é muito mais velocidade. E vamos imaginar que a sua infraestrutura é bem grande e você tem um serviço de VoIP, que você precisa fazer transferência, é um serviço de VoIP. Então, quando você está falando de VoIP, você quer ter uma conexão muito boa e muito rápida, para não ficar travando a sua ligação. Então, a gente vai ativar aqui o nosso Traffic Shaping, porque a gente tem uma infraestrutura muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem 1000 servidores VoIP e tem mais 50 domain controls. 50 domain controls é muito, mas tem lá 5 domain controls, aí tem file server
servidor de aplicação, o que você faz? Você cria, nesse caso, um virtual switch e você utiliza as duas placas de rede lá de 8.000 megabytes, são 8 gigabytes, você faz um virtual switch somente para os seus servidores VoIP, que ele vai ter uma velocidade muito maior, porque ele vai ter muito mais desempenho. Para os outros servidores, você cria um outro virtual switch com essas duas placas de rede aqui, que são de 1.000 megabytes, 2 gigas, tá mais do que suficiente. Então aqui você entendeu, bom, você tem uma infraestrutura muito grande, né? É melhor separar via virtual switch. Mas, por exemplo, se você tem uma infraestrutura bem pequenininha, não compensa você deixar, como eu disse para vocês, ele ativado, é melhor deixar desativado. Ou, por exemplo, eu não quero ter muita dor de cabeça, não quero alterar toda a minha infraestrutura. Vamos imaginar, você só precisa ter uma banda maior para um servidor específico. Cara, vai lá num port group, cria talvez um port group para suas máquinas, para uma máquina específica, vai edit set, vai no traffic shape e configura o traffic shape para aquela máquina. Então, dessa forma, você não vai afetar o resto da sua infraestrutura, você vai estar trabalhando somente com aquela máquina em específico, né? Então, tudo depende de como você quer administrar a sua infraestrutura e o tamanho da sua infraestrutura. Então, vamos fazer um recapitulando para a gente ficar isso mais simples ainda. Quando a gente fala de traffic shaping, nós estamos falando de administração de como vai ser utilizada a sua rede, a velocidade da sua banda. Então, aqui em status a gente pode ativar e desativar. No average é a velocidade média, no peak bandwidth é uma velocidade máxima, é um pico máximo por segundo. Lembrando que normalmente você faz um pico máximo de 25%, não muito mais do que isso. E o burst size é o tamanho máximo de um pacote que você pode baixar, beleza? Você não pode deixar uma coisa muito grande, senão você pode saturar a sua banda. E lembrando que, falando de average bandwidth e peak bandwidth, é a soma das suas placas de redes. De acordo com a soma, você faz essa divisão das suas velocidades, tá ok? Como deu para você perceber, o Traffic Shaping tem um papel muito importante na configuração da nossa network, pois com ele nós podemos gerenciar o fluxo, quem vai ter prioridade, qual máquina virtual, como vai ser a interação das placas de rede virtuais com as físicas. E além disso, né, que a interação das máquinas virtuais com o vSwitch seja feita da melhor forma possível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Aproveita que você está aí ainda e assiste os outros conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.